Então, a gente vai. Os últimos que ver isso. Pronto. Não é mesmo. Está na relação dos Sim. Sim, a gente sabe. Sim, já estou, sim. Estás-me a ouvir? Não, era para partilhar o stream, mas eu já estou a partilhar. Está bem, eu ligo, está bem. Então, obrigada, beijinho, até já. Liga para o Quintino e diz para ele tirar uma cópia desta coisa do João Paulo. O quê? Vou tirar uma cópia desta coisa do João Paulo para a professora. Onde é isso? Onde é isso? Pode ser que chegue a tempo. Sim, Patrícia, lá, faz um favor, aquele documento do Sr. João Paulo, que o João Paulo fez das patas rapadas, faz o favor de imprimir isso e trazer o mais rapidamente possível. Não tens internet? Oh, que diabo. Imprime na outra impressora. Ah,
documento. Ah, estou a perceber. Ah, tá bem. Tá bem. Pronto, até já. Mas o mundo era melhor. Mas como é que eles só enviaram isso hoje? Ou enviaram ontem para a Nazir? E agora? Já está a história, fazer tudo em cima do usuário. O que é que aconteceu? Alô? Vai lá. Esse aí já estou bem. Está bem. Senhora, chegar. É depois da intervenção política ou antes? Mas a primeiro lote Mas é capaz de vais ver. Está bem. Mas é capaz de vais ver. Digo eu. Sim. Senão eles não vão estar descargas da computação mesmo. Não sei eles. é o primeiro evento para isso que eles estão Sério isso? a fazer de Falar para as roupa paredes deles já. Sim. Conheces os funcionários todos em casa da Assembleia? Todos não. Da Assembleia e dos Conselhos. Conheces algum deles aqui? Novo? Tens cá Sou o novo chefe de cozinha. Ainda não sei o que isso mas acho que não se quer. Pode ser algum partido. Temos que estar atentos para para a gente desmascarar. Eles podem pôr os funcionários Sim, de os partidos sim, mas a dúvida que eu tenho é se a Vitor. Então, tudo bem já agora? Rainha já chegou. Eu passei para o suficiente estado, cumprimentei. Bom dia. Ela nem cumprimenta. A rainha já chegou. Então para chamar-lhe de Salazar. Eu tive ele nem me queria deixar para lá, de esquerda. Isto hoje é dia inteiro ou é para amanhã? Isto está aí na rua, mesmo na rua.
que fui tão rápido que Normalmente eu vou ver eles às vezes dizem. eu quando estava a tempo a escrever o que eu sei. Mas quando há surpresas, sou malheiro. Tinha visto uma recatória do artigo da opinião. Esse gajo escreveu fantástico. Mas ele até. Mas não é dele. Não é dele, mas Vai, é de cada ele. As vossas excelências, fomos falar, declaro aberta a sessão e vou falar ao deputado Vítor Freitas para a declaração política semanal. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Madeira vive hoje um dos piores momentos da sua história. Nos últimos 40 anos, nós não temos dúvidas que hoje é de facto o pior momento da história da Madeira. É por isso que alguns desalinham no discurso e que tentam enviar bocas laterais para tentar desviar as atenções. E o que temos assistido é que hoje a região autónoma da Madeira e Porto Santo, já não são só duas ilhas rodeadas de mar, mas hoje, de facto, estas duas ilhas estão rodeadas de dívidas por todos os lados. A Madeira vive hoje rodeada de dívidas. Dívidas feitas pelos senhorios da Madeira Nova para o povo pagar. A dívida oculta que fizeram, aquela de 700 e tal milhões de euros, rende aos madeirenses uma factura só em juros de 404 milhões de euros. Dava sim para um novo hospital ou para um novo aeroporto. Preferiu o PSD entregar aos seus amigos da construção civil. E estamos a falar só dos juros. O atual empréstimo de 1.500 milhões de euros até 2033 tem uma garantia de juros de 600 milhões de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 600 milhões de euros é a prenda que o PSD deixa às futuras gerações. 600 milhões de euros. 600 milhões de euros é uma quantia muito alta. O Governo da República, PSD, CDS-PP, apontou a mesma taxa que a nível nacional tiveram acrescido de mais alguns prédios. O que é certo é que temos aqui 600 milhões de euros de juros. Isso é obra do PSD. Mas se não bastasse, a Madeira está em ruptura a nível do seu tecido económico e social. Nós olhamos à volta e vemos a construção civil foi à queda. O Centro Internacional de Negócios pôs no orçamento de Estado, no orçamento em guerra. O turismo em guerra. A Madeira está sem governo, como toda a gente sabe. Com o Presidente do Governo ao centro. Não só ao centro dos espaços parlamentares, mas da vida em geral. A única coisa que o preocupa é o PSD e o controle do PSD. E estes senhorios da Madeira Nova tratam todos os madeirenses como clones. Desgraçaram o povo e mandam sobre o povo a responsabilidade da desgraça que cometeram. E agora é a nova linguagem dos senhorios. Queria citar o Sr. Presidente do Governo Regional, que afirmou um desses dias e disse: desde quando é que a pata rapada fala com o doutor? Alberto João Jardim. A pata rapada é o povo da Madeira e do Porto Santo. A pata rapada
são aqueles que ao longo dos anos foram pondo o PSD no poder. A pata rapada são aqueles que agora são expulsos da Madeira e têm que ir para terras de imigração porque não têm emprego aqui. Mas as pessoas A pata também, posso rapada são acrescentar, aqueles quanto a mim, as que pessoas têm que não pagar a precisam. dívida criada pelo PSD. E, portanto, o nosso povo superior, de um momento para o outro, virou o povo da pata rapada pela boca daquele que no passado se chamava de superior, hoje chama o povo madeirense, por sentença, o povo da pata rapada. E, portanto, povo superior, nós viramos povo inferior. Mas se não bastasse, nos últimos dias também assistimos, da parte do PSD, os ataques à Igreja madeirense. Esses ataques, quando utilizam o Jornal da Madeira para atacar a Igreja e os padres da Diocese. É verdade, sim, senhora, muito bem, muito bem, Utilizam esse jornal para atacar os partidos da oposição. Diário, jornal Mas da agora, Madeira Evangelho. espantem-se. Esse mesmo jornal, além de servir para atacar a Igreja, para atacar os partidos da oposição, agora serve à guerra interna dentro do PSD e para atacar companheiros partidos. Muito bem, O Jornal da muito Madeira bem. hoje é uma arma Vamos falar. antidemocrática contra a Igreja, em primeiro lugar, contra os partidos da oposição Muito bem, e Sr. contra a liberdade dentro grande do camarada, PSD. grande homem. O Jornal da Madeira hoje já não está ao serviço da Diocese, nem está ao serviço de Deus. Está ao serviço Hoje do o Jornal da PPD. Madeira está ao serviço do diabo, é uma obra Satanás, Satanás. que ainda nos governa. Mas também ficamos a saber nos Muito bem, últimos Sr. dias, Deputado. por parte de um candidato... Ele já está a telefonar para o pai, ele já está a telefonar para o paizinho. Não existe, Para receber não existe instruções. democracia na Madeira. Há um clima de medo na Sim, região senhora, autónoma sim, senhora. da Madeira. O Sr. Presidente da Câmara do Funchal e candidato a líder do PSD descobre que há um clima de medo na região, depois de ter utilizado esse clima de medo para ganhar eleições. Depois de durante anos grande camarada. à custa desse clima de medo. E depois de durante tantos anos ter aplaudido o Dr. Alberto João Jardim, que instigou o medo. Mas o Dr. Alberto João Jardim hoje é uma sombra de si próprio. Está desaparecido, está escondido. Ninguém o vê pela região autónoma da Madeira. Mas mais grave é que ninguém vê daquela boca ser uma solução para a região autónoma da Madeira e para o seu futuro. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Presidente, queria fazer uma interpelaçãozinha à mesa. Queria fazer uma interpelação, posso? Desde que respeito ao artigo 88 Sim, senhor. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia para todos. Eu queria informar aqui o plenário que no dia 11 deste mês não é uma interpelação. eu fui, portanto, eu queria fazer um requerimento oral. Aí apelava para o plenário para a votação deste requerimento oral. Que é o seguinte. No dia 11 de... Não é um requerimento, não é uma interpelação. Está a fazer um requerimento oral, sim senhor. Vai ser votado. Para ser votado. Sim, senhor. E então, o requerimento oral é o seguinte, é que se passou um incidente com o meu grupo parlamentar quando a inauguração de uma ponte no sítio das Morteiras, na Ribeira Brava, feita pelo Sr. Presidente do Governo, o Dr. Alberto João Jardim. Eu encontrava-me acompanhado do meu grupo parlamentar e então participamos no ato público da inauguração e fizemos um protesto pelo facto do Governo não ter pago aos bombeiros voluntários da Ribeira Brava e não ter pago os apoios, os terrenos a uma senhora que foi expropriada para o alargamento da ponte. E então, o Sr. Presidente do Governo, quando eu disse a palavra, ele acusou-me, disse que não falava com patas rapadas, referente-se ao meu grupo parlamentar e ao povo que estava comigo. E, portanto, da parte de Vossa Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia, não houve nenhuma tomada de posição. Portanto, houve uma falta de respeito em relação aos deputados desta Casa e Vossa Excelência não tomou a palavra de defesa. E o que eu propunha aqui no plenário era que fosse feito um voto de protesto no sentido de, daqui para a frente, os deputados desta Casa passarem a ser tratados por patas rapadas e só o Sr. Presidente do Governo ser tratado por doutor e excelência. E quero que recorra para o plenário. Votação. Muito obrigado.
Requerimento oral. Faz a favor de sentar. Abstenções. Fecha a votação. Sr. Presidente, eu não compreendi o conteúdo do requerimento. Eu posso repetir. Sr. Deputado. O Sr. Deputado. José Manuel Coelho, no exercício dos seus direitos regimentares, apresenta um requerimento oral, embora bizarro. Bizarro. É um requerimento. Vossa Excelência não assumiu o seu dever, nem defendia os deputados desta Casa. Deixou serem injuriados e não teve uma palavra de defesa, de solidariedade. O incidente que ocorreu entre o Sr. Deputado e o Sr. Presidente do Governo passassem a ser tratados com respeito. Foi este o requerimento que o Sr. Deputado fez e foi isto que eu vou dar a apresentar. Chamado doutor e todos os restantes patas Os da deputados palavra. votam a favor do requerimento, façam a favor de levantar. As duas aulas, a direita e a esquerda. Então, por votos contra o PSD, votos a favor do CDS-PP, PSDP, PCP, PNV, PAN e MPP. O Sr. Deputado Centro-Externo vai obter esclarecimento pelo Sr. Deputado Jaime Política. Eu não quer saber. Está deverado. Ouço já de Outro que entrou em homens. órbita. Vai falar o Dr. Salazar. O Dr. Salazar. Senhor Presidente, Srs. Deputados, deputado e Jaime Política. O Sr. Deputado, na sua intervenção, que já leva alguns dias, fez referência, mais do que oportunas, à posição e à atuação da oposição referente à questão do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Na realidade, desde a sua criação, toda a oposição, e eu repito, toda a oposição, se manifestou de uma forma mais ou menos convincente contra o Centro Internacional de Negócios. É claro que as posições mais radicais Tirou um banco de diziam 700 económicos. o Bloco de Esquerda, então o DP, mas a verdade é que ao longo do tempo a oposição nunca fez aquilo que devia fazer na defesa do Centro Internacional de Negócios, mas antes pelo contrário, fez tudo Já de vez. houvesse problemas para Já ontem. que ela não se engane. Nomeadamente o PS, quando nos tempos mais recentes, e também agora o próprio CDS tem tido uma atuação que eu considero, pelo menos a sensação que eu tenho, dúbia, que em nada contribui para a defesa do Centro Internacional de Negócios. O Sr. Deputado foi um dos companheiros, o Sr. Deputado e os companheiros da nossa bancada, o Governo Regional, os deputados da Assembleia da República, que foram pessoas, foram entidades que, em todo o tempo e desde sempre, fizeram a defesa intransigente, inequívoca do Centro Internacional de Negócios. E eu gostava que o Sr. Deputado, mais uma vez, nos esclarecesse o povo da Madeira o contributo que o Centro Internacional de Negócios poderia estar a prestar neste momento e não está, Delírios. se não fosse as ações contra este centro e que poderiam, neste momento, estar a aliviar a problemática da economia regional, podia estar a contribuir para a diminuição e para a criação do emprego. E também, quanto é que este Centro Internacional de Negócios poderia estar a gerar receitas a mais do que está neste momento, para aliviar os sacrifícios que neste momento estão a ser exigidos ao povo madeirense. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Centro-Externa, o Sr. Deputado recordou na minha intervenção o Centro Internacional de Negócios da Madeira e, mais uma vez, importa realçar, apesar deste hemiciclo já
trata e as pessoas estão lá fora sabem de qual é a nossa convicção. A única coisa que eu tentei fazer foi um pouco na linha da sua questão, foi tentar manter a coerência política na defesa do internacional da sociedade. O facto de, durante muitos anos, não assistimos a coerência política nesta casa por parte dos partidos da oposição. Recordo que até 2011 o Centro Internacional Gosto era mal amado neste Parlamento por todos os partidos da oposição, sem exceção. Todos os partidos da oposição tinham a vontade do Centro Internacional Gosto da Madeira. Imagem, então, estamos diante da Assembleia. Não é o que passa aqui, o que está a dizer isso. Estamos diante da Assembleia. Não é que nem uma campanha de publicidade que branco mais branco não há, que tentou lavar a face da oposição. Nem o branco mais branco não há, que uma campanha da oposição, que agora se fundada pelo lado do órgão de política social, que também ajuda esse branco mais branco não há. E esse branco mais branco não há. Parece que agora a oposição toda a defensora do Centro Nacional do Nosso deixe-nos diga que o deputado bem hajam a esta luta do Centro Nacional do Nosso. Pena é que os deputados primeiro meteram muitos preços no caixão para não querer chorar. Muito obrigado. Obrigado, senhoras e deputados centrais, já ultimamente, temos ouvido muito a nossa oposição quase vangloriar quando parece que está no sol. E a gente paga. Fala do livro da Madeira, porque isto rende, isto é um assunto que rende à oposição. Em meus últimos anos, eu admiro, ninguém se tem referido à dívida nacional. Quando vemos um governo que injeta 8 mil milhões, por mais de 8 mil milhões num banco, que depois o vende por 40 milhões, isto é um escândalo a nível de qualquer quando estes 6 mil milhões se fala da dívida da Madeira, tem um currículo enorme. Há um quarto de hora para falar. Desde as vias rápidas, desde o aeroporto, mesmo a região tendo apenas 20% desse aeroporto, 80% é do Estado, toda a dívida do aeroporto está contabilizada nestes 6 milhões e não se vê este contraste de dignidade à nível nacional. A nível nacional, eu gostava de lembrar aqui que o Estado cobre a nível nacional para todos os portugueses tudo o que é saúde. Deixa-te de engunhar. Se esse mesmo Estado cumprisse com os valores de educação e saúde na região autónoma da Madeira, todo nacional, com todo nacional, esse valor atingia a verba de cerca de 9 mil milhões. Ou seja, se tocássemos a dívida dos temos feito na região, não caia no ridículo, calma que é melhor. Ainda ficávamos com um separado de 3 mil milhões. Ora, se o Estado foi justo como assunto principal, estaríamos ou não neste momento numa posição completamente diversa do que se passa neste Estado. Dentro de bananeiras até. Dentro de um punho de bananeiras. Rende mais. O deputado Chico Gouveia quis fazer e provar muito bem é que é tão famosa e só muito famosa
dizer muito bem. Desde acreditem 2003. que existem Desde 2003, todas as que ela já é famosa. E nas são dos Açores, do país, nas empresas públicas, mas a famosa é só na Madeira. Não existe outra. As outras são as identificáveis, as necessárias, é que é preciso resolver. As da Madeira é a famosa. A famosa é a da Madeira. Por isso, senhoras e senhores, Eu substituto a eu filha. acho curioso os deputados da oposição estarem indignados, e eu não tenho direito de agir nessa indignação. Mas quero dizer aos deputados da oposição que nós Desde aí para esta bancada, não digas à gente. responsabilidade. Agora, não aceitamos que há responsabilidade dos outros. Nós não aceitamos que também os madeirenses deixam de sofrer pela responsabilidade dos outros. E acho interessante é que, de uma forma leviana, afirma-se que o IPM tem 7,8 milhões de dívida, que será vendido por 2 milhões, que a RFE tem mais de 6 milhões. Atenção, só uma empresa pública deve mais que uma região. E eu pergunto aos seus deputados, o que é que aconteceu? Mas estava fogo no oceano, rapaz. Nada. Ou seja, continua... Mas eles não esconderam, vocês esconderam. O seu leite. A empresa pública RFE deve mais que uma região inteira e continua a ter despesistas. E o que é que se ouve por parte da República? Zero. Mas mais disso, que eu aqui vou tentar evocar o Sr. Presidente. Vocês foram desonestos mesmo para o vosso próprio partido. Dizia que há dito o seguinte: falam nas dívidas dos municípios. Falam que os municípios e as suas autónomas são móveis de país. Mas quero dizer que perante as outras dívidas, as nossas dívidas são justas. São justas porque são do todo nacional. São justas que são para a população. E não são para meia dúzia de utentes que todos os anos tiram dinheiro para o Orçamento do Estado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Martins de Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, realmente é brilhante a capacidade que o PSD tem para as coisas. O Sr. Deputado agora da RFE mas não se referiu aos taxistas da Madeira que têm dinheiro acessível constitucional. Só para lembrar que neste momento aquilo que preocupa o PSD são a dívida dos outros. Para nós, a oposição, aquilo que nos preocupa é a nossa situação. E o momento que estamos a ver de maneira de grandes dificuldades. Um momento em que é preciso também verificar que durante 35 anos a região autónoma da Madeira foi governada pelo PSD e que passou-se a ideia que essa governação estava só ligada ao homem, ao presidente do governo e ao doutor Alberto Jorge Jardim. Pois aqui nós queremos, de uma forma clara, dizer o seguinte: é preciso esclarecer os madeirenses que a governação dos últimos 35 anos não é obra só de uma pessoa. E não é com a saída deste membro do governo que vai esquecer tudo aquilo que o PSD fez. É preciso que os madeirenses tenham isso presente. Alguns membros do PSD já têm lembrado isso, que o PSD é muito mais do que o Dr. Alberto Jorge Jardim. Esta obra que foi feita, a monstruosidade da vista, nomeadamente nos últimos 10 anos, não é só da responsabilidade do homem, nem é como a saída apenas desse homem que se põe cobra tudo isto. A urgência, Gostaria de chamar aqui a responsabilidade da parte do PSD para situações fundamentais, como o encerramento de escolas, o encerramento de urgências, a dificuldade que existe na saúde, com o trabalho de 200 milhões de euros, dívidas essas que não são pagas há muito tempo. E gostaria de perguntar ao Sr. Deputado o seguinte: neste momento foi acordado um contrato de empréstimo com a região autónoma da Madeira por parte da República no valor de 1.000 milhões de euros. Sr. Deputado, só para a Sociedade de Desenvolvimento vai ser transferido mais de 25% dessa verba, 258 milhões de euros. Gostaria de responder ao CDS e responder aos madeirenses que nos estão a ajustar. Porque é que umas sociedades teriam custado 0 aos contribuintes, agora vão ter que contribuir com mais, já neste primeiro empréstimo, com mais de 25%. Obrigado, Sr. Presidente.
Presidente dos Deputados, o Sr. Deputado Martim Câmara fez várias questões e fez algum comício, que é normal. Essa matéria, estamos à vontade. Deixe-me dizer o seguinte, qual é o princípio do suplente? Vocês aqui brigam, mas em Lisboa entendem-se. Vocês em Lisboa são amigos. Nem do partido em geral, nem do governo em particular, qualquer tentativa de retirar responsabilidades ao pensamento. Não venham com os discursos de dizer que nós temos responsabilidade, não damos a cara às pessoas, é falso. Damos a cara às pessoas, são documentos várias vezes que assumimos a responsabilidade, mas não só assumimos a responsabilidade, como estamos empenhados em assumir essa responsabilidade neste mandato para resolver a nossa situação. E isso é uma prova. Pelo contrário do outro, nós não fugimos, não abandonamos o barco. O mais fácil para lá é o abandono. Difícil é dar a cara e tentar dar a cara para as pessoas. E isso é o nosso erro. Nós não temos medo, nem fazemos parte, nem do fim, que a primeira situação, a primeira coisa que devem fazer é abandonar o barco e deixar-se ocupar. Que alguns que entraram no barco do PP serão os primeiros a abandonar e não vai demorar muito tempo. Se o deputado do se o deputado fala das dívidas, o deputado é óbvio que sim, as dívidas na educação e na saúde são dívidas conhecidas. Se o Albuquerque tomar força, tu e o teu pai vão logo se atrelar a ele. É para evitar. Vamos buscar O Jaime Ramos e o filhote, se o Albuquerque toma força, eles vão logo para eles mudam logo de apoio. Ele deu hoje, aquele deu hoje. E o Tranquilada também, o Tranquilada, que não ganha hoje, está ali, o Tranquilada. Isto prova a força do PSDB. Não há, não venha dizer o deputado aqui, que há uma vontade política de encerrar ou fechar. O deputado Martim Câmara, há uma necessidade de rever as despesas no seu todo. E essas despesas no seu todo é da administração pública, desde o desporto e desde também a educação e a ciência. Mas ao deputado, deixe-me dizer o seguinte, a nossa preocupação não é no ar, no meu ser, é no todo, é que os clientes, neste caso, os alunos e os docentes, não sejam penalizados. Nós estamos preocupados, os deputados falou aqui, individualmente, os colegas, está a custa de estudo que encerraram, e o problema, quantas pessoas deixaram de ter apoio? É que o deputado não diz isso. É que os deputados basicamente vão para o seu estudo e dizem que não existe. Mas, pela oposição, eles nem existiam. Porque a oposição não voltou para vocês estão todos fecham a porta da Tibória e não faltam o nome de ninguém. Pela oposição da República, nem existiam. Nem existiam, estão responsáveis. Não temos de utilidade apresentado aqui. E por isso que estamos em Câmara. Deixe-me dizer o seguinte: o PSD está convicto da sua responsabilidade e fará para essa mesma responsabilidade. Muito obrigado. Sr. Deputado Dani. Muito obrigado, Sr. Presidente. Achas que isso não é mais dizíamos que é ridículo ao PSD não soubéssemos os eventos e obviamente nós estamos numa altura em que são precisadas das pessoas a madeira, como disse bem o deputado Jaime Rodrigues, não se prestará das responsabilidades nem ao cumprimento das metas em que está visual. E o que temos assistido até ao momento do quarto do governo e por parte desta bancada é a preocupação em utilizar os efeitos dessas medidas, porque sabemos que têm custos e sacrifícios para a vida das pessoas e para a economia. Mas falar com o deputado falou na política da educação, falou da economia, e nós sabemos quando falamos na região, não basta só pela sua integridade financeira, mas eu se calhar fui eu que fiz a pergunta. E como os colegas falaram, o Serviço Nacional dos Ossos, porque a base Não manda nisto tudo. mas devido a esta posição de falar de política social e educação, nestas matérias, sistematicamente nesta casa, infelizmente assistimos sempre tem a levar informação de forma parcial e conveniente aos interesses como eu. E acho que seria importante o Sr. Deputado Jaime, mais uma vez,
aqui dizer que realmente a quem tem responsabilidades políticas, no mínimo pede que não leve o alarmismo, mas contribua para as soluções. Porque se determinadas atitudes não são É pedir fiado há 6 anos. é no mínimo surpreendente E nunca pagam. Se obrigou também ao conjunto de medidas de reformas estruturais que não fique SPP venha nesta casa sistematicamente, já permite, fazer esta demagogia barata e recentemente Foi a vergonha do que diz. Vocês estão a substituir o moribundo. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Jean Filipe, responder. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, venho, deixe-me diga a sua intervenção. Eu gostaria de reforçar aquilo que a Sr. Deputado falou, que parece que é uma área que a Sr. Deputado está mal. A área da política social. E aí quero dizer ao Sr. Deputado que isso é muito claro. Aí a taxa Há uma grande 20 diferença. à Não medida. quero fazer aquela questão agora que está na moda da publicidade. Enganha mais. O PSD da oposição. Há de facto uma linha que se Dá fala. uma lugazinha de tesoura ao governo, já está moribundo. Que é superior. Já está a tesoura. Fazer junto à população e apostar na energia. Graças a Deus que O governo existe já está a silêncio. soro. Graças a Deus. À senhora deputada que nós já sabemos que o CDS-PP adora feiras e áreas sociais nas campanhas eleitorais. Nós sabemos que o CDS-PP apenas guarda algumas roupas para usar ao fim de semana quando nos interessa. Mas também sabemos, senhora deputada, que esta política social tem uma questão muito simples, que é o seguinte: quando há muito tempo atrás, todos Deixa de engunhar, que fala claro. o CDS desapareceu. Da lei estamos fartos. Desapareceu. Não se ouviu falar na área social. Houve cortes do ministro da Mota e não houve CDS-PP. Deixa de engunhar o governo. É hábito do CDS. São Mas amigos, governar sem ninguém, que se não sabe. nós já sabemos. Há outros que são exigentes que ainda acham que aquela amizade é boa. Mas vão descobrir no seu tempo. Mas, deixe-me diga, só me dirigir à sua intervenção, dizer o seguinte: a questão social hoje é a política da oposição, é a política urubu. Ou seja, há, de facto, um caso de resolver, há uma situação que ainda não está. E a política de vocês a dar soro ao governo já está moribundo. Faz-me lembrar aos Soro. quando discutimos aqui a política da habitação, que era uma política muito frequente neste Parlamento e que, felizmente, deixou de o ser, porque o órgão dessa área, o Ministro Presidente, e eu recordo de deputados da oposição falarem, em forma geral, dos problemas da habitação. O Sr. Deputado, passados alguns anos, vinham trazer a morada de uma família que ainda não estava resolvida. E isso é sinal que muito estava a ser feito. A mesma coisa tem que ser. Quando há casos de isolados sociais, tem que ser resolvidos. Mas quando são isolados, quer dizer que há uma política global muito melhor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Catarina, para o esclarecimento, que é não sim, deputado José Fonseca, deseja formar por sim, deputado Rafael deseja formar esclarecimento para o Fala dos Carreira do Monte, Sr. Deputado. E do Sr. Fotógrafo Caetano. Eu vou prescindir também. Uma intervenção há 5 semanas. Estamos a fazer perguntas sobre uma intervenção há 5 semanas. Estes gajos são malucos. Não vais mamar. Não sei o que é isso. Eles são leis, fazem, cada um faz um direito. E a gente vai ter que fazer sempre para trás. Quando a gente fizer os pedidos de desconto calores, já pode ser daqui a 2 meses. Queria também avisar. Porque para estar a dar ainda mais
Mas mantém Pode entrar morto. Numa altura em que mais precisavam de uma proteção social para a sua juventude. Numa altura em que mais precisavam de uma A menina tem tanto dinheiro para deitar baixo e plantar. As famílias carenciadas. Mas esta dupla personalidade porque esta dupla personalidade estará em estado de saúde. Das últimas notícias que nós mas a verdade, Sr. Deputado, é que o PS nunca conhecido nesta Assembleia nem um pouco das inúmeras notícias apresentadas para a Secretaria de Saúde, onde é que quais as medidas que tomariam para tratar a muita falta os salários de como é que nós podemos lidar com este ambiente? O maior antes da oposição e certamente as responsabilidades dos mais e que acabam de achar que os estrangeiros aos mais partidos da oposição. A próxima vez somos nós para a próxima. Sr. Presidente, Sra. Deputada Gabriela Fernandes, Só que eles são maiores. a Sra. Deputada, Eles inscrevem-se. e muito bem, fez aqui referência a um partido da oposição, e eu considero que o partido faz de conta. Então, o partido faz de conta, da maneira a oposição faz de conta que é amigo da República. Nós não sabemos nesta hora qual é a que lado está virado faz de conta. Está virado para a República, está virado para a Madeira, é o partido mais firme que os Estados-Ministros da República. E aquele que aqui diz que nada tem a ver com a República, é de facto o partido faz de conta. Quer dizer à Sra. Deputada que usa E vocês governam faz de conta. a figura da Segurança Nem o único Social, importante está na terra. Entrou na Entrou clandestinidade. Estão a falar com pata rapadas. Vejam só porque surge o CDE apropria-se do orçamento da Segurança Social como outro património partidário. Ou seja, dizendo que o CDE tem medidas nesta matéria. Mas deixe-me diga, Sra. Deputada, o partido faz de conta, fez de conta ainda há poucas semanas atrás, numa audição em que os deputados tiveram 5 ou 6 horas para poder responder. Eu considero que essa atitude foi uma atitude corajosa e franca da parte dos deputados. Porque nós sabemos Olha o cacique a dar ordens. apenas quer é lançar uma confusão Cacique a dar na ordens. opinião pública. E curioso, E a rainha de Inglaterra agradece. os deputados que esteve cá presentes Humildemente. é que eles prosseguiram e que ajudam a passar a mensagem quase como se falou dessa mesma. A mensagem para fechar a porta. Senhora Deputada Gabriela Fernandes, nós estamos habituados a isso. O há pouco dizia... Está como a Grécia. A Grécia do Atlântico. De branco mais branco não há. E, para alguns, ela é fantástica. Deixe-me diga, Sra. Deputada Gabriela Fernandes, o exemplo do dia de hoje. O exemplo do dia de hoje. Hoje próprio assisti a uma leitura de uma notícia, não vou dizer o órgão, já sabemos qual é o órgão, da social, em que dizia que Zé Manuel Rodrigues questiona o governo da República sobre o pousaio. Esta Assembleia já aprovou um documento da mesma matéria. Mas, para bem, a notícia é que Zé Manuel Rodrigues, é que está perguntado. Mas há aqui uma questão que o Presidente só para terminar. Mas há um pormenor na notícia. Há um pormenor interessante na notícia. É que nós sabemos que a responsabilidade é da Ministra da Associação Feminista do CDE. E qual é o título da notícia? Zé Manuel perguntou ao governo. Vou perguntar aqui. Muito obrigado. Não leio, Leão. Eles são amigas. Leio, não é vídeos Pode ser que é discutir tudo menos a real. Dois votos para parte do Presidente do dia. Dois votos favoráveis. Seu reconhecimento da sua autoria,
foi implementado o CDS-PP. Portanto, eu proponho que fossem discutidos em conjunto e votados separadamente. E o tempo de discussão da segunda que cabe a cada parte. Está a cada parte. Depois do voto Mesmo na parte de inscrições. Doutor Rafael, Mas Carreira do Monte. Quando esta Assembleia discute votos de votar no Conselho de Além, é sempre uma constatação, seja lá a atividade que seja do nosso Aldeia, senhora deputada, está-se a esquecer de qualquer coisa. O que dizemos é E o Paulo Martins e o Miguel Costa. A senhora deputada hoje está bem, sim senhor. Está apresentando o voto de Sim, mas eu não sei o que é que ela estava a dizer. vamos continuar. Apoiamos a senhora Rafaela, a senhora deputada Rafaela. Queremos nada. Então ela vai apresentar um voto pesado. É, mas o deputado da Miguel Porta do Cheiro, É? Tem prioridade? Ela nos não apoia. Mas eles não apoiam. Mas a gente apoia-se o voto. a causa pública e quer conhecer tudo aquilo que é uma o ser é duas vezes pata rapada. Duas vezes doutor. Os patas rapadas apoiam o voto pesar pelo falecimento da senhora Isabel Lancastre. nesta altura do convite. Mas o que interessa aqui é que todo o conhecimento que se possa fazer à doutora Isabel Lancastre Estou cá em candidatura, sabendo. De duas vezes, mais nada. Não liga pata rapada duas vezes. É um bocado expressa, gente. É como aquele brasileiro, é a minha gargalhada de desprezo. Meu Deus. Quando dá desemprego, os votos de protesto e políticos decidem apoiados. Vou pesar, os votos pesar. Obrigado. Sim, Deputado Mário Branco, vamos continuar. Merece o nosso reconhecimento público pelo seu trabalho de 3 décadas em prol da saúde pública da região. O CDS, obviamente, não podia deixar de passar esta situação do seu falecimento sem salientar o seu trabalho. A doutora Isabel Lancastre foi responsável por muitas das iniciativas bem-sucedidas na área da prevenção das doenças da região. Eu saliento os projetos que ela desenvolveu no âmbito da prevenção e na sensibilização do HIV, na sua colaboração com o registro oncológico, nomeadamente com o registro do cancro da mama, bem como a estratégia de apoio no âmbito da epidemia da gripe das aves. Mas também num conjunto de outros programas de prevenção da saúde, como seja a diabetes, a atenção arterial, bem como as doenças cardíacas e as doenças mentais. Saliento programas de prevenção como a escoliose, bem como o estímulo ao combate à toxicodependência entre os mais novos. A doutora Isabel Lancastre tinha duas qualidades. Sabia comunicar e, acima de tudo, sabia dialogar com os profissionais. Sabia dialogar com os médicos, os enfermeiros, os profissionais no âmbito da psicologia, os profissionais no âmbito da educação. Estas qualidades, infelizmente, não são muito frequentes hoje em dia por quem gera esta área. Não podemos, pois, deixar de ressalvar estas qualidades humanas e, acima de tudo, o legado que deixou. Muito obrigado, deputado. Deputado mais senhor Martins. Presidente, senhores deputados, o PSDB associa-se aos votos propostos pelo CS e pelo PST no pesar da morte da doutora Isabel Lancastre. E achamos que é bom que os diversos quadrantes políticos se encontrem no elogio das pessoas. Neste caso é pena que o elogio da morte, é bom quando o elogio ocorre da vida, mas é bom que as forças políticas reconheçam, para além das suas partidárias e da ideologia, conheçam a qualidade das pessoas, neste caso dos madeirenses.
daqueles que vivem na nossa sociedade, que a sociedade é feita de pessoas. Instituições também, as próprias instituições são feitas pela qualidade das pessoas. E a Dona Isabel Licastro tinha qualidades que eu conheço pessoalmente, no contato pessoal e profissional, e qualidades humanas e profissionais que devem ser sublinhadas todos nesta casa. E aproveitamos para engraçar à família estes votos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. General Bem. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Trabalhista, apesar de ser desprezado pelos doutores desta casa, a começar pelo Dr. Alberto João Jardim, apesar de ser um partido dos patas rapadas, o partido que há voz dos que não têm voz, reconhece, na realidade, os valores humanos desta grande servidora da causa pública, que foi a senhora doutora Isabel Licastro, tal como aqui foram explicados ao pormenor pelo excelentíssimo senhor deputado, Dr. Mário Pereira. Nós vamos votar, naturalmente, este voto pesado, porque essa senhora bem o merece, pelos serviços prestados à região e a todos os madeirenses, e pelas suas qualidades humanas e morais. Só queremos fazer aqui um reparo às declarações da senhora deputada Rafaela Fernandes, quando ela disse, falando em nome da sua bancada, que o partido PSD sempre se associava aos votos de pesado. Ora, eu quero chamar a atenção do plenário e dos nossos ouvintes e dos madeirenses em geral que isso não é verdade. Porque quando foi o voto pesado pelo irmão do senhor Padre Martins, o senhor Dr. João Manuel Martins, juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Moçambique, o PSD absteve-se por ordem do Sr. Jaime Ramos de votar o voto pesado e abandonaram a Assembleia. Portanto, não é verdade bem aquilo que a senhora deputada Rafaela Fernandes disse, porque ela cometeu uma imprecisão, porque na realidade, quando o seu chefe político, o Sr. Jaime Ramos, dá uma ordem para não votarem um voto pesado, toda a bancada do Partido Social Democrata, subserviente, deixa de fazer segundo a sua consciência e segue aquilo que o chefe, o tiraneto desta casa, o Sr. Jaime Ramos, ordena e faz. Até o Sr. Presidente da Assembleia tem medo dele. Tudo o que o tiraneto manda aqui nesta casa é cumprido. E, portanto, era este reparo que eu queria fazer aqui à Assembleia e aos madeirenses em geral. Muito obrigado. O capitão manda, a tropa marcha. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós vamos associar também à votação favorável a este voto pesado, porque se trata de uma cidadã que, independentemente do seu posicionamento político, para além dos seus desempenhos de funções de responsabilidade política, teve no quadro da governação nacional da Madeira. Nós, apesar de discordâncias de orientação e de opção estratégica em algumas das políticas, é que o Governo, através também da intervenção desta cidadã, esteve diretamente ligado, nós não deixamos de reconhecer que se trata de uma cidadã que procurou, certamente em coerência com as suas convicções e com os seus valores, procurou, dizíamos, desempenhar as suas funções com elevado sentido de responsabilidade e com fidelidade aos valores com os quais se identificamos. E nesse sentido, nós votaremos favoravelmente neste voto. Os argumentos também são dúbios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar a votação o texto do voto, apesar da autoria do Grupo Parlamentar do PP, do CDS-PP. Os deputados que votam a favor, façam a favor. Obrigado pelo favor de sentar por parte da unanimidade. Colocar a votação o texto do voto, apesar da autoria do Grupo Parlamentar do PSD. Os deputados que votam a favor, façam a favor. Obrigado pelo voto. Deputados, vou colocar a votação no requerimento da autoria do Grupo Parlamentar do PSD. Propõe os pontos nos 44 e 46 horas de e hoje estamos apontados em 3 pontos de ordem de trabalho e amanhã.
os deputados que votam a favor, façam a favor do seu mandato. Obrigado. Ontem era 43, hoje é mal. 44, 45 e 46. Então não faz o também. Eu acho que o que eu dizer, nós vamos dizer que já me tiram uma dela. Passamos à nossa ordem de trabalhos. No ponto 1, leitura dos artigos de definição, reportado Karina, cuidado com esta antecipação do ponto 43 para amanhã. 43? 43, 44, 45. 44, 45 e 47. Ah, é o 44, não. Não é, Karina. Karina, não é a 43. É o gás. 44, 45 e 47. Não é nenhuma admiração, não faz mais que a obrigação dele estar aqui presente. Não tem que ser saudado por isso. Não é? É só obrigação. Senão ia ficar a sala vazia. Ou meia Está aqui para vazia. isso. Não está à espera de ser saudado. Para fazer uma coisa que é obrigação dele. Já ia ser aqui não estou As palmas seriam para eles serem prestados provavelmente. porque aquilo já foi nos Mas controles. realmente E era uma combinação séria. Eles saíram na portaria de botas e votaram por um. ele enganou-se. Não Não, e o Padre Martins, o voto pesado. O voto pesado do Padre Martins fica assim. Vai que eles saíram. Dava de portanto, Não esquecemos que deve para lá. Muitas mais coisas a lembrar, e era dentro de uma questão de mas ontem eu dava ele e também uma cooperação eu digo que tem a vida que tem muito em cadeira e eu não tinha muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sr. Secretário-Geral. Neste processo de urgência, apraz-nos registrar, não sendo a primeira vez que o Governo veio ao Parlamento para a discussão de diplomas da sua autoria, isso já aconteceu de facto com outros membros do Governo, mas não deixa de ter um caráter que, do ponto de vista simbólico, é apesar de tudo inédito, não só da parte de Vossa Excelência, mas é uma mudança de atitude da parte do Governo que resulta e que importa o marcal numa vitória das oposições. Porque todas as oposições dos Parlamentos se bateram energicamente, convergindo todos os partidos da oposição, todos os deputados das oposições, na exigência de que este requisito e esta cláusula do próprio regimento fosse cumprida pelo Governo e é de saudar, sobretudo, não tanto aquilo que é o cumprimento do vosso dever, mas saudar esta vitória das oposições deste Parlamento. Nós vamos votar favoravelmente em relação a este processo de urgência, com a consciência de que existem aqui aspectos que, na especialidade, precisam de maior acerto. Embora algumas das entidades diretamente envolvidas ou com interesse nesta matéria tenham sido objeto de auscultação, no cumprimento do que está previsto no regimento, no entanto,
parece-nos que existem alguns aspectos, nomeadamente a omissão ou apagamento daquela que devia ser a comissão de acompanhamento, que contorna ou evita alguns dos mecanismos que deveriam ser de participação continuada. Parece-nos que é um aspecto que precisava aqui, ou precisará depois do apuramento posterior, portanto que isto na especialidade requer certamente maior discussão, maior clarificação. Mas, no entanto, esperamos favoravelmente ao processo de urgência com esta perspectiva de quem saúda esta importante vitória das oposições naquilo que é o elementar dever da parte do governo de vir aqui apresentar e defender os seus propostas. Deixa-se falar. Muito bem. Muito bem. Não é aqui, largar para a cabeça. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como aqui referi, o excelentíssimo Sr. Deputado da CDU, Edgar Silva, a vinda do Governo, portanto, a esta Casa, constitui uma vitória dos democratas e dos partidos democráticos desta Assembleia. No entanto, eu desejaria fazer uma pequena observação, que era bom que todos os parlamentares desta Casa e as pessoas que nos visitam e os madeirenses que nos ouvem refletissem. É o seguinte: o Sr. Secretário do Ambiente e Recursos Naturais, Manuel António, o Sr. Doutor, porque aqui o coelho é um pata rapado ao pé de Vossa Excelência, não é nada, como disse o Sr. Doutor Alberto João Jardim, que fez essa distinção de classe. O Sr. Doutor Manuel António foi escolhido pelo chefe supremo do fascismo nesta terra para ser o seu sucessor, tal como se faz na Coreia do Norte. O Kim Il-sung elege no meio o seu sucessor. Mas acontece que existe a parte democrática do PSD que não concorda nisso. E a facção do Dr. Miguel Albuquerque propõe que realmente o sucessor do PSD, a líder do PSD, seja escolhido em Congresso. O que não é do agrado do ditador desta terra, o Dr. Alberto João Jardim. E então, a facção mais democrática do PSD, que é protagonizada pelo Sr. Miguel Albuquerque, diz que, se ele for eleito líder do PSD no Congresso, passará a ser uma presença assídua como chefe do governo, todo o seu governo virá a esta Assembleia. E então, o Sr. Delfim, o proposto sucessor do Dr. Alberto João Jardim, que é o Sr. Dr. Manuel António, então temendo, receando vir a sua posição em perigo dentro do PSD, ele então decidiu vir a esta Casa para participar nos debates e representar o governo. Isto para não ser ultrapassado pelo seu rival do partido, o Sr. Miguel Albuquerque. Obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que os deputados não devem pouco chamado. Nesta Casa, quando a normalidade normalizou-se ao longo dos outros 30 anos, quando aquilo que acontece é o normal e deve ser coerente, nós até ficamos espantados. Hoje a vinda do Sr. Secretário vem hoje aqui a esta Assembleia que esteve ao longo dos últimos anos em desacordo com aquilo que é hoje normas parlamentares. Hoje, pressionados pela oposição e com acordo com a oposição, obrigou o governo a seguir aquilo que era a normalidade democrática. E o Sr. Secretário vem cá hoje desdizer-se dos últimos anos em que cá não esteve. Mas ainda bem que está aqui, que é assim, deve ser, e essa vontade tem que estar, porque é importante, quando se discute assuntos, estejam cá os pares, os responsáveis por essas matérias que vêm a discussão. Mas é também uma bofetada na cara dos deputados do PSD, que até hoje se colocaram contra esta pretensão da oposição em matéria de vinda dos responsáveis, ou seja, do governo, aqui na Assembleia. E durante muitos anos, até foram travando quando se tratava de pessoas inquietas e de discussão parlamentar a vinda de membros do governo a esta Casa. E, portanto, o Partido Socialista congratula com o regresso à normalidade e esperamos que isto não seja uma vez sem retorno,
vamos estudar bem todos os membros do Governo Regional, venham à Assembleia quando se trata das assuntos do Governo e que assumam perante estas casas as medidas, perante esta Casa do Parlamento, as medidas políticas que venham a apresentar neste Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Gomes Fonseca. Senhoras e senhores deputados, o que nós aqui assistimos não é mais que o cumprimento do artigo número 3, 232 da Constituição Portuguesa e do número 49 do Estatuto Político Administrativo, ou seja, que é o Governo que se subordina à Assembleia e não a Assembleia subordinada ao Governo. Nesta legislatura, cumpre-se a lei. Neste momento, o Sr. Secretário está aqui presente de uma forma voluntária, tal como prevêem já os artigos de segurança. Nós só esperamos que o Sr. Presidente do Governo Regional também cumpra os artigos da Constituição do próprio Estatuto Político Administrativo e esteja presente na próxima solicitação que seja necessário fazer. Neste sentido, a urgência do documento passou a ser, do ponto de vista do CDS, uma realidade, entendendo que o Governo que apresenta a proposta está aqui para debater e discutir conteúdo mesmo. Neste sentido, o CDS-PP está preparado para debater com o Secretário-Geral e Diretor-Geral o diploma em apreço. Nós queremos é que, sendo sido uma presença voluntária e não obedecendo a um direito legislativo que os deputados têm em exigir a presença do Governo Regional, seja ele quem for, seja o momento que for, nós consideramos que esta prática seja aquela que no futuro seja realizada por todos os membros do Governo e, sobretudo, pelo seu Presidente, que é aquele que mais falta à chamada. Muito bem. Deputado Sr. Santos, para continuar. Olha o João da Sorte, vai falar. Ora, cá está a razão. O João da Sorte do Canense. O facto do Norte. Nem sempre está interessado em desenvolver este Parlamento. Todas as intervenções que antecederam falaram de tudo menos daquilo que deviam ter falado, que é a questão do processo de urgência. Sobre isso, nada. Senhores deputados, falando concretamente da urgência deste Eles de vez em quando ficam muito ciosos. o grupo parlamentar do PSD vai aprovar este processo de urgência, na medida em que a legislação que rege o exercício da atividade pecuária a nível nacional, o RIAP, é uma legislação complexa, inadequada à realidade regional, que importa alterar. Isto é sobre a questão da pecuária, é que falámos aqui. Escreve-me já, não é? Podes te escrever na urgência. Não faz, não pode mais. Ah, não, da urgência. Não, se é da urgência, não vale a pena. Chamas a seguir. A seguir, é que tenho um caso que eu vou usar, com o Bozo Gambar, que chamou-me tratador de touros. E eu estava com na plateia. Estava na plateia quando o Palmer conhecia, ele em 93, já tem razão. Mas agora voltaram atrás com a falei. E agora o gajo já pode tratar por todos os casos, damos na coisa. A terra, como ser verificado, de forma a que os agricultores possam beneficiar dos apoios comunitários que estão adscritos a esta atividade. Portanto, atendendo à agenda que aqui temos em termos de diplomas, faz todo o sentido que este diploma passe à frente de forma em que se possa, de uma forma adequada, ajudar os nossos agricultores e ajudar a agricultura da terra. Obrigado, Sr. Deputado. Ocupada a votação, a deliberação da urgência. Os deputados que votam a favor, façam o voto. Obrigado. Uma abstenção, exatamente. Partido dos animais, não quer que se mate os animais.
Os animais são criaturas de Deus. Ao fim e ao cabo, ele está certo. Quem? Eu? Não fiz. Não, foi sem querer, não. Mas não. Podes escrever, Rocha, agora. Então não é o proponente, então não é o secretário, em primeiro lugar. Não vai falar. O secretário, o seu secretário é que deve ser o proponente, não é o governo. Não fez sinal que Então vem para essa para a gente ver. É para servir de jarra de embelezamento. Fica bonitinho ali na cadeirinha, sentado, dá boa imagem. Alguma vez. Isto é uma vergonha, acho que a gente devia sair todos. Ao secretário de Saúde Estatística e ao secretário. Porque... muito bem. O seu funcionário veio falar comigo. Senhora Presidente, senhora Secretária. O que ele está dizendo? Está dizendo. Fica-lhe mal, Filipe, já não tem idade para essas coisas, não tem. Olha as pessoas que estão ali a ver a sua figueira, Filipe. Olha para trás, olha para trás, eu estou para trás. É barreira, é. Deixa eu ver o seu secretário. Deixa-me usar com os deputados, não lhe fica bem. Quero dizer que estou aqui de forma voluntária, como foi dito, mas também da minha parte de forma normal e habitual. Habitual não, você nunca há tanto tempo não vem aqui. Eu quero, em relação aos processos de urgência, Tem a medo do Albuquerque. lembrar aos senhores deputados Olha, não me traz que tudo. sempre que esse Secretaria do Ambiente aqui algum diploma submetido ao regime ou submetido de urgência, pediu ou aconteceu uma das duas coisas. Ou veio a tornar, já sucedeu, embora não fosse documento, ou ficou assentado com o parlamentar que seria, apesar do processo de urgência, requerer que o diploma fosse baixado Não falei sobre coisas práticas. onde o secretário iria escolher como foi essas matérias. E a opção, por uma das duas opções, era sempre licenciada no caráter mais técnico ou mais complexo dos diplomas. E ao caso de todos os diplomas constituíram, por exemplo, o deputado e veio o processo de urgência, mas que apesar disso desceu à comissão, onde o secretário teve, esclareceu, de forma a que as matérias associadas ao processo de urgência não tivessem déficit de discussão. Assim foi esta a minha postura. E por isso também não podia deixar de ter aqui hoje como dizer, porque acho que um diploma como este, que por um lado é urgente, mas por outro não tem capacidade técnica, não tem necessidade de descer à comissão. É esse, ou tem sido esse, no meu comportamento, tem sido esse o meu critério, e as chamadas um bocado se integra no comportamento normal e no critério que tem sido seguido, e por isso estranho que alguém venha dizer que é uma vitória da oposição, que afinal apenas se reduz a um lado normal. Diga lá, senhora. Não estava previsto na sua agenda vir cá. Não estava previsto. Eu de facto pensava que havia oposições, mas não há. Os dois são todos reduzidos a um só grupo. Neste caso estamos. Incluíram-se uns com os outros. Vemos conservadores de extrema esquerda, vemos conservadores democratistas, vemos conservadores. Quando se trata de questões democráticas, estamos todos de acordo. Afinal, não temos oposições, temos Todos já não tinha de ser o TDS, só que isto foi o queria acrescentar o seguinte também nesta matéria para fechar. Tudo farei para pacificar
melhorar as relações institucionais entre o Parlamento e o Governo Regional. Acho que numa altura como esta, em que utilizamos e temos princípios e debates grandes, o cerne da atuação dos poderes públicos tem que estar no ataque aos problemas que afetam as pessoas, as famílias e as empresas, e não em disputas estéreis que não levam a lado nenhum e só nos tiram energia. Em relação à matéria de o diploma é perfeitamente simples na sua intenção e na sua forma, e penso que não justifica um debate muito técnico nas suas linhas, por isso farei uma apresentação global dos seus propósitos. A atividade pecuária é uma das áreas fundamentais da atividade agrícola e primária na região. Sempre foi tradicionalmente, sempre foi uma base essencial à produção de bens, portanto, importante para a economia, mas que hoje também importante ao rendimento das famílias e por isso também uma forma de força da coesão social. Por outro lado também é uma forma de produção de adubos para a agricultura, numa altura em que os adubos químicos estão caros, numa altura em que a aposta na agricultura biológica é central, achamos também que o reforço destas componentes é muito importante. E neste momento, já viu quando chegam logo e a biblioteca ia ser aprovada. Portanto, quem ia responder a todas as questões era aquele a lata que eles têm. Eu gostava, apesar dessa produção ter vindo a crescer nos últimos anos, nós achamos que existe, por um lado, necessidade de aumentar essa produção e, por outro, condições boas para aumentar essa produção pecuária na região, com o objetivo de desenvolver a economia, reduzir importações e, dessa forma, aumentar o rendimento. Mas não tem graça. É um bandido. Temos um conjunto de apoios tem sentido de humor e há que tirar o chapéu. Mas defrontamos que um obstáculo profundo. É que as normas que vêm de fora da União Europeia e do Estado português são muitas vezes absolutamente inadequadas à nossa realidade. E temos situações em que se ficar tempo com o rosto, querem melhorar se ficar tempo, querem aumentar as suas produções e defrontam com um conjunto de exigências que não são adequadas a esse propósito. E temos aqui, portanto, um conflito de forças. Por um lado, as pessoas a quererem fazer as coisas, a quererem melhorar o seu rendimento e aumentar a economia da região, e por outro, o próprio governo e os seus técnicos interessados em estimular essa atividade, mas que uns e outros não conseguem pôr no chão as soluções, porque há exigências, em alguns casos, perfeitamente absurdas, que são legítimas para uma atividade intensiva e industrial, mas são exageradas quando se trata da pequena economia familiar. Mais. E por isso o que os senhores deputados encontram neste diploma é uma técnica relativamente simples de resolver este problema, não para a grande produção industrial intensiva, mas para a produção familiar. Este é um diploma absolutamente dirigido aos pequenos produtores e à pequena economia doméstica e falo através do alargamento de um conceito que existe na legislação nacional e comunitária, que é o conceito de detenção familiar. A lei, originariamente, já previa uma pequena produção que poderia fazer de uma forma mais simples, menos burocrática, mais rápida, mas amarrava muito esse conceito a umas pequenas explorações demasiado pequenas. E o que nós fazemos é alargar o conceito de maneira a abarcar mais situações, maior produção, mas obter e usar a mesma simplificação, nomeadamente administrativa. E por isso, senhores deputados, o que está aqui em causa e para o qual pedimos o vosso voto é o de simplificar a vida às pessoas, estimular a sua vontade de investir e fazer crescer a economia familiar, mas também a economia regional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado Rui Almeida, não tem esclarecimento. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Diretor Nacional da Agricultura.
esclarecer a posição relativamente ao voto de urgência. Portanto, o PAN realmente está preocupado vê a importância que esta matéria tem, este decreto legislativo que visa então o regime de exercício da atividade pecuária, definir este regime de retenção braseira. E não é que o PAN esteja contra que se faça a produção de animais para consumo, não. Eu creio que se ele deve ser feito, até deve ser feito e preferencialmente através destas pequenas unidades de produção. Portanto, sim, ao contrário daquelas explorações intensivas ou industriais que não favorecem nem os animais, nem os produtores e nem a saúde da população conforme esses produtos. Portanto, não é verdade que a oposição esteja toda no mesmo saco e esteja numa causa comum de estar contra o PSD, como quis fazer querer. Portanto, nós estamos sim nesta matéria, unimos, mas é por causas que têm a ver com o exercício democrático aqui da Assembleia. A minha questão, e tem a ver com mas isto pode ser por causa da minha inexperiência, tem a ver com o que é que isto foi, e eu fui ao vestido, o que é que isto foi discutido como um processo de urgência, quando este regime que vocês estão a propor tem um prazo de aplicação, de regularização para estes produtores, que é mais de 4 anos. Se ele entrasse no tempo normal, creio que podia ser discutido e talvez podia-se pôr aqui em causa este prazo tão alargado. Obrigado. Dispõe 2 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero dizer que aceito com bom grado as suas primeiras referências em relação ao estímulo à produção caseira. E, de facto, isto mesmo em termos de bem-estar animal e qualidade dos produtos derivados, é, de facto, uma boa aposta. E é, no caso da produção regional, uma forma de criar valor e diferença. Nós não podemos, na Madeira, competir no preço. Não temos capacidade de uma produção intensiva, porque eu costumo dizer, para fazer mal, os outros fazem melhor que nós, porque têm melhores condições de competitividade no país. Temos de afirmar, nomeadamente, não só o sector primário, pela diferença, pela qualidade e pela diferença. E por isso este estímulo à produção pecuária caseira é também uma aposta no povo. E é também uma aposta no bem-estar animal, que obviamente a qualidade de vida do próprio animal numa exploração deste tipo é melhor do que é numa exploração desse tipo. E por isso também conto, dadas as vossas referências e valores, conto com o vosso voto favorável nesta matéria. Quanto ao prazo de urgência, não sei se há alguma confusão, peço desculpa. Porque o prazo, até 2016, não é para a entrada em vigor dos diplomas, é uma medida de transitória de exceção em relação àquelas atividades que já existem e que têm um prazo para fazer essa qualificação, digamos assim, ou a reclassificação. Agora, em relação à entrada do vigor, é fundamental que a lei entre o mais cedo possível. Primeiro, para permitir que os objetivos essenciais do diploma cheguem às explorações o mais cedo possível. E também um aspecto que eu, aliás, deputado sempre está, que é a questão da aplicação dos fundos comunitários do PRODEM. É da tia rica. Também são importantes nesta área. Da tia rica e o saco sem feno. E tem algumas exigências de licenciamento prévio das explorações urgentes e ajuda. E, portanto, é fundamental que este diploma entre em vigor rapidamente, também para que nós possamos ajudar com fundos comunitários aquelas explorações que já existem. 37 anos para fazer isto e não fizeram. Agora é urgente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Roberto Rodrigues, ponto de esclarecimento. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional, tendo em conta que realmente o membro do Governo se dedica a direito da Assembleia e debater os seus deputados desta casa, não posso deixar passar esta oportunidade para aproveitar Deputado da direita. aqui Deputado da direita. para o consultar parcialmente
algumas questões que sistematicamente o PSI pede os documentos, nomeadamente na sua tutela, pois sistematicamente chumbam, como sabe, os pedidos de omissão que o fazemos. Assim sendo, Sr. Secretário, gostaria que diga a esta Câmara o porquê de se assistir ainda a problemas graves no fornecimento de água. Lá vem o Conselho da Ordem, a Rainha da Importa, Sr. Secretário, que diga é o Pai, Filho e Espírito Santo. porquê de termos agricultores até água. Ao Sr. Presidente, não receba ordens da SOMA. Não receba ordens da SOMA. Está a comprar o árbitro. 2 semanas em cada Está a comprar o árbitro. E isso, Sr. Secretário, para além de saber, afinal, o que é que se passa? É para comprar, senão vou na rua. Faz por moto já. Vou ler a ordem de serviço. Isso mesmo, Sr. Presidente. A gente está vendo. Olha, agora se cortar da mesa, olha. Aquela já deu ordem, que eles combinam em casa antes de ter da Câmara. A vida pública é preciso também. Por hoje já deu as ordens suficientes. Agora vai-se sentar. E a questão da água, por maioria de razão, Tem que dar a São Pedro para chover. uma questão estrutural para as sociedades, incluindo para a agricultura. Ele dá ordens a todos. E eu tenho lamentado profundamente que alguns partidos e alguns senhores deputados tentem de forma errada, incorreta, utilizar uma questão que é muito séria, que é o regime de chuva. A água que transporta os esgotos para as beiras abaixo, a servir de comboio, devia ser usada na agricultura. Há a dimensão da obra humana, que cabe ao governo fazer, e há aqui a dimensão do fenómeno natural das chuvas, que ao governo não cabe decidir. E fica mal. E a água que corre para as beiras abaixo para transportar os esgotos. Tentar fazer essa felicitação, mais no seu caso. Também está Porque faz parte do partido que está no governo da agricultura, onde a questão da seca e das chuvas também se vem colocada. E onde a senhora ministra, quando confrontada com o problema, respondeu, e tenho fé, vou cessar a chover. Isto é, na Madeira é o governo que tem que resolver o problema da falta de chuva. A água corre para as beiras abaixo a transportar esgotos, em vez de ser usada na agricultura. Você já percebeu o que é isso? O que é que lhe explico? Mas quero dizer, quanto à caracterização do problema é o seguinte. Esta é uma questão muito séria, que está relacionada, obviamente, com a questão da... O tradutor do Padre Martins está recebendo a ordem. Mas, de facto, enquanto há algumas estatísticas, nós temos... Qual é a estatística da água que foi para as beiras abaixo para transportar esgotos? Não há 2 minutos. Nós temos um regime de chuvas na Madeira, desde o comando hidrológico outubro, para cerca de 5% de Passam para desde janeiro, temos na costa sul 9% do que é normal. Imagina o senhor deputado que recebia apenas 9% de trabalho. Mas já terminou a tempo. E as pessoas exigiam que Vossa Excelência Você não é inteligente. quando tem 100%. É 18%. E apesar de nós fizemos investimentos, são mais de 50 milhões de euros em 2007. Aqui não há condescendência, ela é para todos. É para 2 minutos para todos, é para todos. Mas os problemas que existem são muito menores do que aquele que existe. Agora concluir, se necessário. Eu já concluí há muito tempo. Deputada Garcia, concluir, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Secretário, nós consideramos que há um problema aqui, que é aquilo que hoje é mais sentido para as populações, que é tudo quanto toca os problemas ambientais associados à criação do gado. Porque muitas dessas situações acontecem em que, próximo de habitações, fruto da orografia que temos, e muitas vezes, porque nem sempre regras ambientais são escrupulosamente tidas em conta,
acontece em tantos casos, e não só no meio rural, até no meio urbano, até nas cidades, onde, e a partir de determinado número de cabeças de gado, onde há um grande processo de contestação das populações pelas incidências ambientais muito negativas, para quem vive na região, e em alguns casos até com problemas, até em zonas de atratividade turística, onde, sobretudo, os problemas de saúde pública, os maus cheiros, há um conjunto de impactos para a saúde e para o ambiente que não têm sido devidamente salvaguardados. Há, um pouco por toda a região, particularmente na Ilha da Madeira, focos de contaminação ambiental, porque regras fundamentais, regras básicas de defesa do ambiente, nem sempre têm sido salvaguardadas. E até existem, ou naqueles casos, por exemplo, nos suinicultores, por exemplo, mas não só, também com os agricultores, há situações em que, mesmo em estações, em unidades de criação de gado com estação de tratamento de resíduos, nem sempre há uma fiscalização continuada, de forma que essas estações de tratamento de resíduos, tratamento dos afluentes, como na legislação estadual, esteja escrupulosamente a ser respeitado. E numa região onde os problemas ambientais são mais do que irreversíveis, este tipo de atividade não está aqui a ser devidamente salvaguardado na problemática ambiental. Não é por acaso, também a Associação de Agricultores refere o seguinte, que a problemática ambiental mantém-se completamente ausente do articulado desta proposta. E a questão que coloca a vossa excelência não está nenhum serão tomadas medidas para que estes graves problemas ambientais sejam devidamente erradicados na região, que são problemas que existem em muitas das localidades, afetando muitas populações. Vai dizer quem eu gosto de falar com ele. Está regional, tem a palavra para responder. Sr. Secretário, porque é que você não aguarda as contas e responde tudo no fundo? Não, eu já penso que estamos já Você quer vender a imagem, já entendi. Mas eu não percebo nada da horta, não tem a lábia. Não, é horta, então é toda horta e pecuária e florestas, é tudo são as mães de toda a sociedade. E, portanto, não pode ser atividades económicas. Há um potencial crítico de tensão entre as atividades económicas, particularmente esta, a pecuária, e as outras atividades humanas. Ninguém pode fugir de uma matéria comum. É evidente que se importássemos toda a produção pecuária, nós não tínhamos este problema. Mas também não queremos isso, queremos riqueza, queremos economia, queremos emprego. Quero dizer que a conclusão está errada, porque o objeto deste diploma não é essa produção industrial. O objeto deste diploma é uma solução para a questão da produção. Porque se nós tivermos maior produção doméstica, se tivermos maior produção mais quantidade de produção doméstica, precisamos menos de uma produção industrial por essas questões sociais. E é referência à Associação dos Agricultores, às questões ambientais, não se refere a essas questões. Refere-se a uma eventual maior caracterização das questões ambientais dentro da produção doméstica, que nós remetemos de propósito para a Secretaria, no sentido de facilitar a vida às pessoas, sem deixar curar também as questões do bem-estar ambiental. No sentido do estoque que você tem, não o aconselhou quando deve ser. Obrigado, Sr. Secretário. Deputado Roberto Vieira, como diz que Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente, eu gosto de agradecer a sua presença aqui e, uma vez mais, foi uma vitória do Pacto da Democracia. O que é que nós vamos deixar as realidades? Em relação a esta produção pecuária, há uma coisa que não salvaguarda, que isto documento diz que não depende de qualquer autorização, de qualquer critério, em que estão os subsídios, apoios comunitários, quais os critérios que Vossa Excelência, o Governo Regional, através desta proposta, exige aos produtores. Como sabe, o Governo está a enfiar até os olhos, cheio de dívvidas. Quem é o produtor vai confiar num Governo Regional endividado, um Governo Regional que tem enganado os produtores,
produtores durante 34 anos, como é que um produtor vai investir nas infraestruturas, vai investir na produção, pode acreditar num governo desnorteado, endividado, quase as garantias que estes produtores têm do pagamento a 30 horas destes apoios e subsídios. Caso portanto, o secretário-geral para responder. Presidente, Sr. Deputado, eu devo dizer que não é possibilidade de passar a aplicação. Temos de olhar. Olha, se vocês fazem nunca cumprem os pés e não sabem como as pessoas sabem ser base social. Vocês fazem nunca cumprem os pés, agora que reparem, fiquem muito mal. Aquilo que eu disse há bocadinho. Fiquem muito mal, também quero dizer que, em matéria da referência que teve ao conteúdo dos diplomas, não depende da autorização, não é bem assim. Não é bem Ou assim. melhor, o início da. Primeira lei. O início da atividade não depende da autorização, mas está sujeito a registro. Isto é, nós não queremos coartar a iniciativa e a liberdade das pessoas terem uma atividade. Se eu decido ter uma criação animal, não tenho que ter uma autorização prévia do governo. Isso era próprio de alguns grupos parlamentares que estão aqui, mas isto tudo já acabou. Nós temos, pelo tem que ir o professor deste lado. Iniciativa e façam rapidamente. Isto é por isso que não depende da autorização. Mas a posteriori, tem de fazer uma comunicação. Será um método muito simples. Para ver se é amigo ou inimigo, se é a bandeira do PPD ou não. A gente já percebeu. É quando aquele quer fazer um quartinho de casa a mais. Se é a bandeira, já passou. Para poder responder a alguma situação que possa existir, e será isso. É para ajudar os amigos e enterrar os inimigos. Diplomaticamente. A iniciativa e um estímulo à atividade privada e, por outro, a necessidade do conhecimento do problema. Quanto aos produtores, está enganado. Tudo aquilo que foi prometido aos produtores está em discussão. É uma matéria de investimento. E quero dizer que a matéria de investimento na agricultura só neste ano já foram pagos 69 milhões de euros. Pagos. Mas, neste momento, só no mês de janeiro, serão pagos. E a única secretaria do governo que ainda está viva, ainda tem a tia rica por trás, a lhe dar os euros. E nas ajudas ao rendimento são diferentes das ajudas ao investimento. São pagos. Quais ajudas? Isso é dinheiro sem fundo. Não são promessas, são realidades. Obrigado. Muito obrigado, secretário-geral. Deputado Sérgio Rocha, tem a palavra. Senhor Rocha. Não interessa, não responde. Rocha vai atacar. Rocha, parabéns. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou procurar clarificar alguns pontos do leis para situar a realidade concreta que se passa na nossa época. Eu, no ano de 93, estava ali na plateia, com muitas pessoas, e estava aqui o Paulo Martins da ODP a implementar o seu secretário de Marcos, que na altura era o secretário e o seu secretário chamou de tratador de pobres, que é comprometado com o tratador de pobres. Portanto, tem muita origem, autocomprometado de tratador de pobres. Tem uma honra. É como a história dos Partas Rapazes, que também tem muita honra de pertencer aos Partas Rapazes. Mas, agora vou procurar por os pontos do texto. Toda esta questão da quinteira resolve-se através do Regulamento da União Europeia, dos mínimos interiores de 91. Já tenho 21 anos. Eu estou a dizer as você vai me ensinar. Eu fui pioneiro da agricultura biológica na Madeira. Já toco a agricultura biológica na Madeira há 20 anos. Eu vou ser mais dar instruções sobre a matéria. Mas continuando. Esse regulamento dos 2022 de 91 regulariza tudo o que é a agricultura e pecuária dentro da União Europeia. E que o sabe, a Ilha da Madeira, que está a ser uma roupa no oceano, também é a União Europeia. E as regras a dizer, cumpridas em todo, o seu secretário, atualmente dá subsídios para quem tem 500 metros quadrados. Eu não sou advogado dos poucos irregulares, mas uma coisa certa,
esses apoios para quem tem que estar trabalhar, para as leis europeias estão em casa. Mas isso é trabalho com outros blocos, não é. E é com essa subsistência que vocês conseguem ter muitos votos nas ruas do lado, desta maneira deturpada das leis da União Europeia. Mas o que eu quero dizer concretamente é o seguinte: atualmente, a sociedade social, os associados social, está muito frio do que há 20 anos. Atualmente temos blocos de apartamentos nas casas escolas já. E o Sr. Quarta-Feira tem razão numa questão de liberdade. Que é o seguinte: está bem, Ela sempre fala. é o seguinte: realmente, se vamos voltar a dizer também é isso. É caso que foi previsto, tinham que não ter fogos sanitários, agora que eu dizendo um pago, cinco pagos, para ter a feita, um voto. Também o patrão que aqui da jardim é pago, certo? Mas não é verdade, o Vaticano não está as zonas altas, a partir do tem 3 minutos, esgotou, tem neste momento 3 minutos e 28 segundos. O tempo regimentado é 3 minutos, tem 40 vezes. A agricultura biológica pode ser implementada nas zonas altas e serão formadas competentes para nós aumentarmos a produção endógena e termos mais autossuficientes e também manter a volta que atualmente Vai, camarada Rocha. Muito rápido, Sr. Presidente, mas matéria de falta não posso discussão da urgência, desculpa. Mas eu nem fiz pergunta nenhuma. Eu nem fiz perguntas. Você que não aprende nada. Foi aqui referente que a atribuição de subsídios a quem tem mais de 500 metros quadrados é ilegal para a União Europeia. Obviamente que não é, até porque o dinheiro, ou parte dele, da União Europeia, que obviamente autorizou previamente. Vais consultar esse com rigor. Vais consultar esse com rigor. É que reduzir a área necessária para ter as ajudas da União Europeia é uma benesse para a agricultura madeireira. É a subsistência do voto. É precisamente as explorações serem pequenas. Se nós chamamos aos grandes, ao contrário do que se atribua, o que é que há acontecido? Só quem tem muito e já tem rendimento recebia ajudas. Quem é pequenino e corresponde à maioria dos madeireiros, ou dos produtores madeireiros, não recebia nada. Portanto, temos aqui uma alguma cedência. Já tínhamos o CDS igual ao PTP, agora temos o PTP igual ao CDS. Não, você a mim não me vai dar opções e nem me dê o luxo de fazer perguntas. Você nem sabe nada de agricultura. O Chief Staff anda muito mal informado. Nem sequer digo você cai alas do paraíso.